Olá, aqui é o Thiago Brigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero passar para vocês aqui um conteúdo e, claro, fazer algumas explicações muito importantes para vocês sobre justamente a dicotomia que nós vivemos no mundo, né? Que, digamos assim, é um olhar totalmente liberal, né? Podemos fazer o que quiser e tudo mais. E, do outro lado, muitos veem que não fazer o que quiser seria uma repressão, né? Seria uma opressão. E é muito simbolizado, né? Neste Reels que eu vou passar para vocês, para variar, né? São os tais globais falando o que pensam das coisas, né? E demonstrando para nós algo importante que já eu vou explicar aqui para vocês, né? Eu resolvi até trazer isso aqui, né? Enfim, né? Apareceu o Reels para mim, deixei ali guardado e é um momento que para mim é bem interessante, porque ele é bem simbólico pro dia de hoje, né? Que hoje é quarta-feira de cinza, querendo ou não. Então, primeiro, passa-se o carnaval, né? Uma data que já foi deturpada e totalmente corrompida. E eu até deixo aqui uma explicação sobre isso num outro estudo de caso que eu fiz aqui de carnaval e tudo mais, né? Então vou deixar referenciado para vocês assistirem depois aqui, né? E hoje, quarta-feira de cinzas, marca então a nossa entrada na quaresma e o convite à conversão, né? Então nada mais oportuno do que nós utilizarmos desta data, né? Para conversarmos justamente sobre isso. Como que eu me compreendo neste mundo, né? Será que o mundo realmente é esta divisão entre libertarianismo exagerado, né? E, querendo ou não, um conservadorismo careta, chato, né? E então eu vou mostrar o discurso deles e vou contrapô-lo com algumas, compreensões fundamentais até e teóricas para que vocês não só saibam o que fazer, mas para que vocês se orientem e até saibam argumentar, enfim, né? Com base no que nós vamos explicar aqui, com outras pessoas que talvez até discutam com vocês, beleza? Bom, antes da gente começar, convido você primeiro, novo ou nova aqui, ou não, né? A se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Primeiro, para que o YouTube avise você quando tiver conteúdo novo e você não perca nada. Segundo, porque você vê que os temas que nós tocamos aqui são temas que, infelizmente, às vezes as plataformas não incentivam, né? Então eu preciso da sua ajuda. Se inscreva no canal, curta o vídeo, gratuitamente você faz isso, garante acesso a todos os conteúdos, você vai ser avisada quando o YouTube, quando colocar alguma coisa aqui no YouTube, né? E você também garante que este projeto cresça e continue, né? E que eu possa trazer cada vez mais novos conteúdos aqui para vocês, beleza? Bom, vamos lá então, deixa eu passar primeiro para vocês este discurso, essa conversa, né? Desses globais, enfim, né? E aí a gente depois discute sobre isso, vamos lá. Tem também a culpa cristã. Isso. Né? Cara, isso existe essa culpa cristã que mata a pessoa. Né? Por que será que ainda existe tanto tabu em cima do sexo? Não tem. Porque não pode ver beijo gay na TV. Gente, como assim? Ele via pessoalmente, viu a vida inteira. A gente vê com os nossos filhos também, que às vezes um amiguinho fala: não, é mulher com mulher, é mulher com homem e não existe mulher com mulher, homem com homem. E os meus filhos já contestam. Falam, não, como assim? Não. Mas também está existindo um movimento nos jovens conservador. Coisa chata isso. O que vocês acham disso? A gente regrediu. Ao mesmo tempo que a gente deu vários passos para frente, o conservadorismo, pânico total de avançarmos, pisam no freio, começa a retroceder, que parece que os anos 80 eram os anos loucos, e agora a gente está vivendo o momento mais careta. Meu Deus, eu não me encaixo. Eu que sou uma síntese dos anos 80, eu não me encaixo. Eu sou totalmente... Mas não adianta, a humanidade avança, cara. Por mais que o conservadorismo queira barrar, pode barrar por um tempo, mas depois uma onda vem maior. Né? Não tem como você barrar a evolução. E ainda bem, né, gente? Ainda bem. Pelo amor de Deus. Às vezes vem uma coisa que atrapalha, mas a gente segue. Eu fui criada por mulheres. Geralmente os tabus vêm do machismo estrutural. Lógico, com toda certeza. Então, eu não tive isso à minha volta, porque eu não tinha nenhum homem botando o dedo na minha cara e dizendo faz assim, ou não faz isso. Ou não veste isso. Ou não veste isso, ou não anda assim, né? Minha mãe, quando eu fui a capa da Playboy, que eu fui a capa da Playboy quando eu tinha 17 anos... Caraca, nossa, 17 anos. Menor. E aí? Mas podia? Então... A mãe teve que assinar. Minha mãe teve que assinar. Eu sempre normalizei a masturbação. Eu sempre, em algum momento, entreguei um vibrador na mão da Sofia e falei: filha, vai se investigar. Vai saber do que você gosta. Enzo se trancava no quarto e dizia: meu filho, olha aqui, eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, a mamãe faz também, todo mundo faz. Tem também a culpa cristã. Olha, é tanta coisa, que é até difícil a gente pensar no que a gente foca, né? O que nós de fato devemos refutar e por aí vai.
Mas a primeira coisa que eu já convido vocês é, de modo respeitoso, como sempre, me deixar aqui nos comentários saber o que vocês pensam sobre tudo isso que vocês ouviram, né? Então é a culpa cristã que é o grande problema, é o conservadorismo chato, né? E por aí vai. Bom, me deixe saber aqui nos comentários. Bom, como eu já falei, né, a primeira coisa, o primeiro estudo de caso que eu deixo referenciado aqui para vocês é o do carnaval, né? E tem outro onde eu explico justamente sobre essa questão da Cláudia Raia, né, que falou que deu muito novinha, né, sua filha, ela já deu um vibrador na mão da sua filha. Eu faço também a análise em outro estudo de caso. Mas vamos lá, né? Vamos primeiro então, vamos por partes aqui, vamos tentar entender muitas das coisas ditas por eles, né? Começa assim, então, claro, por aquele discursinho bobo, né, bobo e sem fundamento, de culpa cristã. E por que é bobo e sem fundamento? Porque assim, cara, eu falo do fundo do meu coração, né? Bom, vocês já sabem, né? Para quem é novo ou nova aqui, ainda talvez não saiba, mas para quem já me acompanha há um tempo sabe que eu sou católico, né? Esse não é o tema do canal, o tema é filosofia, cosmovisão e tudo mais, mas obviamente eu sou católico, então é claro que eu vou falar também, né, dessa visão. Afinal de contas, a gente tem que parar com essa imbecilidade dos nossos tempos de achar que é tudo desconectado, né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Religião é uma coisa, religião você vive... Não é assim, né? É um pouco até do que eu quero tentar trazer aqui para vocês, né? Mas dito isso, o que acontece? Vejam, eu adoraria ouvir, de fato, as refutações deles, as discordâncias que eles têm com o cristianismo. Mas sabe qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que eles não fazem a menor ideia do que é o cristianismo. E ponto. Né? Então, como eles não fazem a menor ideia, eles acham que simplesmente cristianismo é uma religião que fala para você não transar, que fala para você não se masturbar, que fala para você reprimir tudo que você quer fazer, né? Então, como esta é a visão deles, é lógico que eles vão não só cair nessa conversa toda, né? Mas como eles vão, obviamente, falar de modo não só sem fundamento, mas como até de modo confuso. Você nota que eles falam assim, mas assim... Você vê que você não entende muito bem qual é o ponto deles, assim, no sentido de que, claro, você entende que eles querem fazer o que quiser. Transar, beijar, ficar com todo mundo, pá. É óbvio que eles querem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vê que assim, não fica muito clara a visão de mundo deles, né? Não fica muito clara, de fato, aonde eles se fundamentam, né? E aí é lógico. Então, culpa cristã. Bom, eles não fazem a menor ideia do que é o cristianismo, então é irrelevante até tentar entender o que eles estão querendo dizer com isso. Mas eu vou falar disso, né? Eu vou explicar o que provavelmente eles queriam explicar. Depois tem um conservador. Conservador chato. Chato isso. Nossa, que careta. Sabe, é aquela coisa boçal mesmo. Boçal mesmo porque, assim, é aquele modo de se comportar onde você simplesmente tenta desmerecer ao invés de, por exemplo, situar e explicar, né? Então você vê que muitas vezes as pessoas vão refutar e elas simplesmente não começam com o básico. Que é qual? Vamos lá, ó. Então hoje há uma onda de conservadorismo no mundo, né? Na compreensão deles. Aí, então vamos lá, o que é o conservadorismo? Aí eles explicariam, pô, é o mínimo, né? Do que você está falando? Porque as pessoas hoje, mais uma vez, eu já falei aqui em vários estudos de caso e até convido, então por isso que eu até peço que você se inscreva para você não perder nada, porque você já saberia se você tivesse me acompanhando há mais tempo. Que é o seguinte, as pessoas hoje estão presas a discursos. Se você virar e falar assim, me explica o que é culpa cristã, beleza? Me explica o que é o conservadorismo. Me explica exatamente como que isso está acontecendo, o que você está falando aqui agora. Eles não vão saber responder. Por que eles não vão saber responder? Porque eles decoram certos chavões, tá? E aí, é claro, na hora eles só jogam ali, mais uma vez, você é conservador, é chato, né? Lá vem esse papinho cristão aí de culpa e tal, né? Pra eu me sentir culpado. Então, assim, eles não fazem a menor ideia, né, do que de fato eles estão falando. E aí, é claro que eles caem na coisa mais... uma das maiores estupidez, né, que as pessoas cometem hoje, e é muito característico, infelizmente, do nosso tempo, que é o seguinte, não dá pra frear. Você vê que o rapaz ali, não sei se é marido da Cláudia Raia, ele fala assim, né, a humanidade avança, não tem o que fazer, a humanidade avança, né. E aí você vê assim, né, aquele pensamento boçal mesmo, assim, bobo, não só ingênuo, mas como estúpido mesmo, de que você acha que tudo que vem é melhor, né? E você vê que assim, é tão tosco, porque assim, vamos lá, os caras eles estão dizendo que a humanidade ela avança, né? Você vê que assim, quando você ouvir alguém falar assim, em pleno século XXI, cara, saiba que você está diante de uma pessoa que reflete pouquíssimo sobre a realidade, de verdade, não tô brincando aqui, não tô sacaneando, ou seja, é uma pessoa que não tem senso histórico. Então o que acontece? Ela sempre acha que o período no qual ela está é um período melhor do que o anterior, mesmo que eles não tenham ideia. Você vê que assim, a primeira coisa que a gente precisaria fazer em relação a basicamente tudo na nossa vida, ou pelo menos o que é vital,
tá? Nós precisaríamos entender a história daquilo. Por exemplo, as pessoas hoje elas estão acostumadas a determinada educação, né? Então a escola funciona assim. O que acontece? Elas nascem no mundo em um sistema educacional recente, um sistema educacional que está em fase de teste praticamente, está indo muito mal. Só que como as pessoas só conhecem isso, elas acham que o mundo sempre foi assim. Sendo o mundo sempre assim, então elas têm total confiança em relação àquilo. Poxa, não vou mexer. Porque é um recurso psicológico de eu prefiro o mal desconhecido, eu prefiro o mal conhecido do que um possível bem desconhecido. Porque eu prefiro ficar com a dor que eu conheço do que cogitar, né, ir para um lugar melhor, mas sofrer ainda mais. Né? E aí as pessoas submetem seus filhos, por exemplo, a um processo educacional que, assim, vejam, não é adoecedor de fato. Né? É adoecedor, não porque... Eu não estou nem falando aqui de doutrinação, de esquerda, de direita, estou falando nada disso. Eu estou falando primeiro, de você sair incapaz... Percebam, cada vez mais saem lá os índices e sempre o Brasil está pior, pô. Beleza? O nível de analfabetismo funcional aumenta. Analfabetismo também, assim, né? Eu acho que hoje o analfabetismo funcional é o que mais aumenta. Ou seja, a capacidade de você ser compreendido é muito baixa. Tanto que assim, eu vejo muitas vezes, até hoje mesmo, fustigado por um rapaz, eu falo, nossa senhora, o cara além de escrever errado pra um caramba, o cara não entendeu nada do que eu falei. Mas ele me chama de idiota, ele me xinga e tal. Então assim, note que o que acontece as pessoas, elas vivem um momento onde elas automaticamente concluem que é melhor. Fim. Então, o rapaz ali, né? Que você vê, esses caras os 4 são mais velhos que eu, né? E você vê que são 4 pessoas assim que parece que estão ainda, acabaram de nascer, né? E aí o rapaz lá fala que a humanidade avança, né? Então, assim, vejam, não bate porque de cara o cara já se contradiz no próprio argumento, porque ele fala que nos anos 80 era melhor, agora tá pior. Vejam, e olha só como é absurda a cegueira dos caras. Como eles podem dizer que hoje o mundo é careta? Cara, hoje o mundo é careta. Nós acabamos de sair do carnaval, né? Se você entrar na internet e você ver qualquer vídeo de carnaval, qualquer, de letra, música, vestimenta e o próprio comportamento de todo mundo, cara, eu posso afirmar categoricamente, porque eu já, né, mais moleque, fui nesses bloquinhos e fui, né, e ia em, sei lá, virada cultural aqui em São Paulo e coisas nesse sentido. Não tem comparação. O nível de obscenidade é algo incomparável. A promiscuidade é algo incomparável. Você vê que esta moça aí, né, muito bonita, linda, né? Ela e o Bruno Gagliasso são casados, são muito bonitos, né? Assim, realmente. Que eu até argumentei aqui no vídeo do Oscar, né? No estudo de caso do Oscar, onde a gente não pode se confundir nos talentos das pessoas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas assim, são bonitos exteriormente, de certa forma, né? Mas já falei do Bruno Gagliasso aqui, enfim, se inscreva no canal pra vocês não perderem nada, né? E aí o que acontece? Né, um casal tão bonito e tudo mais. E aí eu lembro de um vídeo uma vez onde aparece, sei lá, vamos comemorar essa entrevista dando um beijinho triplo. Aí os caras vão lá e dão um beijo triplo, assim, né? Então assim, era uma coisa que era impensável antes. E hoje, assim, é feita na maior naturalidade, né? O marido dela beijando 2 outros atores, né? Assim, é claro, não tô falando nem que, nossa senhora, que absurdo, ai caramba, não tô falando nada disso. Tô dizendo assim, cara, como que... O que eu quero dizer é o seguinte, os caras estão vivendo uma putaria, eles estão vivendo uma promiscuidade, eles estão vivendo uma obscenidade, e eles estão dizendo que a coisa é careta, que não é assim, e que o mundo, na verdade, tá chato. Tipo, se tem uma coisa que o mundo não tá chato, nos termos deles é isso. Então, assim, concluindo, né, eu já até amarro da seguinte forma, eles não fazem ideia do que eles estão falando. Aqui eu tô dizendo o seguinte, eles não pararam para refletir sobre a realidade que eles estão vivendo, porque senão eles não chegariam nessas conclusões. Porque assim, o que acontece? Eles não conseguem aguentar nenhuma pessoa falando assim, pô, eu não concordo com isso. Esse é o grande problema deles. Eles, na verdade, querem que todo mundo aceite. Eu tenho que achar legal ainda por cima, entendeu? Então, exemplo, não é que assim, não, ela pega lá e faz o que ela faz, ela dá um vibrador na mão da filha dela de 12 anos. Não, ela quer que eu ainda fale, nossa, que legal. Caramba, faria o mesmo. Senão eu sou um conservador chato, tenho que ser talvez até extirpado, como dizem aí, né? Opa, né? Como muitos dizem aí. Então, o que acontece? Vejam, é uma grande confusão. Né? Por isso que já, essa primeira parte onde a gente faz essa análise, e agora eu quero falar do porquê que eles pensam assim em rebater, mas antes de eu fazer isso é o seguinte, convite rápido. Amanhã sai do ar, amanhã é o último dia para vocês assistirem gratuitamente uma aula que eu liberei aqui, tá? Sobre crise filosófica e caos, onde eu explico detalhadamente, de modo aprofundado e fundamentado, o grande caos que nós vivemos, beleza? E você pode ter acesso gratuito a esta aula até amanhã.
né? Que é uma aula onde eu dou uma aula de 1 hora e no final nós abrimos a nossa comunidade com uma oferta surreal e que você pode fazer parte, eu explico tudo lá. Se você quiser ter acesso gratuito a esta aula, enquanto ela está no ar, depois ela vai ficar só na comunidade para os nossos alunos, você pode clicar no link aqui, que nós enviamos o link da aula para você até amanhã, beleza? Então, você tem 48 horas, menos, aliás, para assistir esta aula e entender de modo profundo tudo que nós abordamos no nosso canal. Se você é novo ou nova aqui, você vai entender com muito mais profundidade. Se você não é novo ou nova aqui, você vai entender de vez tudo que eu estou explicando para vocês aqui, tá? Então clique no link e assistam esta aula. Bom, continuando. E aí o que acontece? Então, dito isso, vejam, fizemos um panorama sobre o discurso deles. Vamos agora entender qual que é o grande ponto de tudo isso daí, tá? Primeiro, eles não falam, por mais que talvez até eles façam uma referência, mas um dos grandes expoentes deste pensamento e que, de algum modo, é assim... tanto que até alguns colocam que é assim, a psicanálise cultural, né? Que ela é inclusive mais nociva que o marxismo cultural e coisas assim, né? Porque, de algum modo, né, quando aquilo é e o Freud, né, ela é uma referência muito forte no Brasil, principalmente. Você vê que há muitas psicanalistas, né, as pessoas leem muito Freud, tem diversos livros, Freud explica e não sei o que lá, tá? Então é muito disseminado o pensamento de Freud, né? E você vê que assim, é claro, não estou dizendo que surge com ele, mas ele é um dos grandes expoentes, né, e uns sintetizadores, talvez, né, desta visão, justamente onde ela fala da tal culpa cristã, né? Então, no seu livro, por exemplo, O Mal-Estar na Cultura, ele joga justamente desse modo, né? Então, resumindo, né, Freud, ele vê de modo até simples, né, simplório e não tão bem fundamentado, de que o mundo psíquico do ser humano era dividido em 3 partes, então, né, ego, id e superego, né? Então, de algum modo, o ego é o que a gente agindo no mundo e tudo mais, o id seria aquele mundo gigantesco, inconsciente, no qual vivem as pulsões e tudo mais, que nos convocam a agir de determinado modo, e tem o superego, que aí seriam as estruturas que, querendo ou não, nos coagem ou nos reprimem, né, a não agir do modo que nós queremos e por volta, enfim, falando de modo bem simplificado, e assim, só para vocês já se situarem, Freud é um cara que eu vou falar muito dentro da comunidade, e já tem uma aula, né, para você que já se inscreveu na comunidade, aproveitando a oferta que nós lançamos de lançamento, né, tem uma aula, a primeira aula do treinamento de antropologia filosófica, eu já falo dele, né, eu já explico para vocês o impacto que Freud teve na mentalidade que nós temos hoje, né, então já assistam a aula, se inscrevam e assistam esta primeira aula de antropologia filosófica, né. Então o que acontece? Freud, então, ele traz para nós essa noção, e aí ele coloca a cultura como um dos grandes fatores de repressão, né? Então você vê que assim, há uma visão de como se a nossa consciência, perceba, vamos lá, a nossa consciência é como se fosse um fator psíquico de toda hora nos constranger e nos colocar uma certa culpa, né? Então, ou seja, eu vou lá, tô agindo no mundo de algum modo, né? E aí eu sinto a vontade que vem do meu id e tudo mais, só que aí tem aquela repressão, aí o que eu aprendi na infância, né? A cultura vigente e tudo mais, que fala, você não pode agir assim, isso aí isso é antissocial, digamos assim, né? E aí quando não, eu começo a me sentir culpado, e aquilo, vejam, é uma grande fonte de sofrimento, né? Então, esta visão que ela tem, quando ela fala culpa cristã, o que ela está tentando traduzir é basicamente isso. É uma visão onde eu quero fazer um monte de coisa, né? Aí vem ali uma consciência, né? Vem uma cultura, tá? Que fala, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode, e me restringe a fazer tudo, né? Então, poxa, se eu comer, quero comer bastante, você não pode. Eu quero transar, você não pode. Eu quero transar antes do casamento, não pode, né? Então, esta é a visão que essas pessoas têm de cristianismo, né? Principalmente porque Freud via assim, né? Então, Freud via a religião, primeiro, como uma tentativa de você reviver aquela relação paterna, né? Então, você vê que para Freud tudo tá ligado ali, o complexo de Édipo, que é o complexo por excelência, digamos assim, né? Que é justamente o lugar onde nós temos ali os nossos traumas. Então, né, enfim, aí se eu for até mais explícito, não sei nem se o YouTube deixa, né, mas basicamente, então, complexo de Édipo, que eu acho que muitos já devem saber, se não sabem, vão descobrir com muito mais profundidade na comunidade. Mas dito isso, então, né, essa nossa relação da infância, ela determina muito, né, dos nossos traumas e tudo mais. E aí, quando não, o que acontece? Com base nesta percepção, né, Freud então vai criando todo um mundo psíquico de neurose, né? Ou seja, onde eu vou sempre me sentindo oprimido por essas coisas. Então tenho diversas vontades, e aí o que eu ia falar, né, que a religião para ele é justamente a tentativa de algum modo reavivar ou reviver, né, aquela relação
paterna, né? Então eu vou lá, eu quero, sei lá, um pai que cuide de mim, uma mãe que cuide de mim, né? E eu encontro isso na religião, né? Que muitas vezes a gente não tem ali com os nossos pais e coisas assim. Então ele vê realmente como tudo um fator psíquico, psicológico que vai, querendo ou não, tentando, né, fazer com que a gente, enfim, viva de algum modo mais adequado, né? Ou menos sofrido e tudo mais, né? Só que ele vê, mais uma vez, isso como um desprezo, né? Nossa, olha, as criancinhas bobinhas, né, que precisam acreditar em religião e tal, né? Mas, né, como um grande fator de neurotização, um grande fator de repressão e de sofrimento no caso, tá? Mas bom, o que acontece? Esse é o grande ponto que eles não entendem, né? Primeiro, eles falam, a humanidade avança. Bom, se a gente olhar para a humanidade hoje, acho que todo e qualquer índice, ele diz o contrário. Ela só avança, ou melhor dizendo, ela até avançou muito, né? Na visão deles, que é um materialismo absurdo, né? Então, ou seja, você vê que hoje, mais uma vez, né, uma pessoa muitas vezes de classe baixa até, né, vai ter uma vida mais confortável do que um rei há algumas centenas de anos, né? Ou seja, a gente tem hoje anestesia, tem, né, sofá muito mais confortável, TV e tal, né, geladeira. Então a gente tem um monte de coisa que, querendo ou não, nos faz viver de modo mais confortável. Então, materialmente falando, claro, nós evoluímos muito, né? Agora, moralmente falando, né, acho que não há qualquer pessoa que não possa constatar uma grande decadência. Mesmo essas pessoas que tanto valorizam isso, né, de promiscuidade e tudo mais, você vê que, assim, grande parte dos problemas que nós vivemos hoje, você vê que ela fala lá de machismo estrutural, né? Porque tudo é essa ideia, né? Se você falar de qualquer coisa, é sempre estrutural. Se você tem que se desconstruir. É impressionante, é o mesmo papinho frágil que não se sustenta e que se qualquer pessoa virasse para ela e falasse, me explica melhor como que isso se dá, a pessoa não consegue explicar, porque ela está realmente só... O que eu acho bizarro, cara, bizarro mesmo, é que a Cláudia Raia é uma mulher mais velha, né? Ela não falava assim. E hoje ela fala. E ela, em nenhum momento, essa galera mais velha se investiga. Que nem até no vídeo do Bruno Gagliasso que eu fiz aqui, tem uma, acho que é Cissa Guimarães, ela, nossa, isso aí, maravilhoso e tal. Ela não reflete, mas peraí, antes eu não pensava assim, agora eu penso assim, mas como que isso se sucedeu dentro de mim, né? E você vê que não é nada consciente, porque eles falam as mesmas coisas, do mesmo modo. E quando confrontados, eles só caem em assim, cacoetes, né? Vejam, não porque não existam os problemas, já falei, até falei lá no vídeo do Bruno Gagliasso em relação à sua concepção de racismo. Assistam para vocês entenderem melhor. Mas ponto é, vejam, as pessoas elas estão utilizando de palavras sem muitas vezes conseguir referir a realidade e justamente assim elas estão se neurotizando. Até para vocês entenderem melhor, assistam isso a primeira aula, né, que eu liberei lá na comunidade do treinamento conhecimento simbólico e linguagem. E mais uma vez reitero o convite para você assistir a aula gratuitamente, depois ela fica só na comunidade. E para você ter acesso a uma oferta surreal, para você entrar, cara, vocês não vão acreditar no valor que vocês vão poder hoje investir para se inscrever na comunidade e tudo que nós vamos ainda fazer lá dentro, né? E já tem 5 ou 6 aulas, se eu não me engano, já liberadas e, né, durante todo este ano, semanalmente vamos liberar novas aulas lá para vocês. Então assistam a aula, mais uma vez convido, amanhã é o último dia, beleza? Bom, dito isso, o que acontece, né? Essas pessoas elas vão utilizando palavras que não se referenciam à realidade. E aí, é claro, elas não conseguem pensar. Porque quando você começa a falar, você vê, vocês que, né, já estão aqui há um tempo, vocês sabem, vão ler qualquer notícia. As notícias elas são assim. Diz leitor, estudos revelam, né? Cientistas concluem. Então, assim, é sempre esse olhar, né, falso perante a realidade, beleza? Bom, então, o que acontece? Eles tomam essa ideia de que a humanidade avança e que, mais uma vez, o que nós estamos fazendo, então, é retroceder, né? Mas é impossível de você comportar, de você segurar este retrocesso. Ele vai acontecer de qualquer modo. E aí conclui-se com o seguinte aspecto, né? Que é, se o cristianismo, então, vem, né, de 2000 anos para cá, o que acontece é o seguinte, é uma besteira, né? Ou seja, o cristianismo está ultrapassado. Nós já entendemos que a coisa não é bem assim e que, na verdade, tá tudo bem você fazer o que você quiser. Por quê? Porque quem é esperto mesmo são é Freud, por exemplo, né? Freud ele é tão esperto que eu não sei se vocês sabem, né? Mas Freud tirou sua própria vida, tá? Vejam, este foi o fim de Freud, principalmente da sua visão de mundo, tá? Porque, não, mas é porque o sofrimento dele com câncer na boca e tudo mais, mas essa é a visão dele, ele tirou a própria vida, beleza? Então, dito isso, o que acontece? A gente, para dizer o mínimo, você tem que ter grandes ressalvas em ler alguém assim, beleza?
Agora, dito isso, vejam, ponto é, você olha para o mundo, né, quando elas falam do machismo e não sei o que lá, você olha para o mundo e você vê explosão de divórcios, famílias desestruturadas, pessoas que não querem mais ter filhos e, consequentemente, são pais de pet, beleza? Você vai vendo que a criminalidade aumenta. As pessoas estão ficando mais emburrecidas. As pessoas, elas só não são bárbaras como a gente acha que são, de fato, porque tem muito conforto. Mas notem, até eu vi tava vendo uma série onde, eu não lembro o que acontecia na série, assim, mas era alguma coisa, tipo assim, enfim, essas coisas de Alien, né? Fim do mundo, mas assim, não era tão claro assim ainda, né? Aí já começou imediatamente saquear mercado e tal, né? E a gente pode ver, né? Eu lembro uma vez quando... peguem no caso da fase recente que nós tivemos em relação àquela doença lá, né? Você viu que as pessoas, sei lá, compraram um monte de papel higiênico, né? E você viu que as pessoas agiram de modo mais animalesco ainda, né? Então você nota que assim, é tirar um aspecto do conforto que nós temos, a coisa já perde totalmente a linha, né? Então você vê que na verdade nós não evoluímos, muito pelo contrário, nós nos enfraquecemos. Infelizmente esta linha de tipo, homens fortes criam tempos fáceis, homens fracos e homens fracos, tempos difíceis. Cara, a gente vê isso acontecendo. Querendo ou não, isso sim tem uma grande similaridade com a realidade. Porque o que acontece, quanto mais fraco é o seu espírito, né? Consequentemente, mais egoísta, narcisista, promíscuo, invejoso, injusto e até criminoso você é, né? Então, percebam, quando você vai ver as histórias, né? Por exemplo, você vê até Roma, o Império Romano, muitas vezes, você vê que assim, quando começa a haver uma promiscuidade maior, uma putaria maior, né? Colocamos no nosso linguajar atual, né? Quando começa a falar uma putaria lá e tal, de modo mais exacerbado na sociedade, ela começa a se enfraquecer e ela começa a ruir, certo? Por que eu tô falando isso aqui? Porque quando então você vê, por exemplo, focando só em um aspecto, né? Tirando a grande amputação que eles fazem, como Freud faz, que é somos um ser espiritual também, né? E eu explico isso lá dentro da comunidade para vocês entenderem muito mais o que eu estou querendo dizer aqui, né? No módulo de antropologia filosófica a gente vai dominar isso aí para vocês entenderem essa realidade, né? E o quão prejudicial é esta ausência de transcendência que vivemos. Mas dito isso, o que acontece? Eles olham para nós apenas o aspecto material. Então falando só do aspecto material, digamos assim, né? O que acontece? Quanto mais bicho eu viro, quanto mais animal eu viro, né? Mais eu vou ser exatamente o que eles acham que a gente não vai ser. Então, ou seja, que é basicamente que é o pensamento freudiano por excelência, né? Se você simplesmente for livre para fazer o que você quiser, se bem que Freud ele fala que precisa ter algum aspecto de organização cultural, né? Mas veja, ponto é, se você simplesmente fizer o que você quiser fazer, né? Você vai, de algum modo, ser feliz. Né? Tanto que ele fala até do próprio Mal-Estar na Cultura que seria uma maravilha retornar, né? Ao comportamento primitivo. E essa é uma visão muito, muito atual, né? Como se nós vivêssemos do modo como nós vivíamos antes. Você vê que já é uma loucura, né? Porque, ou seja, a humanidade só avança, né? E a gente precisa viver como a gente vivia quando a gente não tinha nada, né? Mas beleza. Então, o que acontece? Se a gente agisse de modo primitivo, a gente seria feliz, né? Porque aí ninguém é de ninguém. Tem uma visão, você vê que tem até, agora não me lembro, infelizmente, o nome de uma antropóloga, que ela tinha uma vida promíscua, e aí ela vai lá para uma Samoa. Puta, cara, depois eu vou falar disso com vocês, com certeza a gente vai falar disso na comunidade. Mas o que acontece? Ela começa a formular a sua antropologia, digamos assim, de modo mentiroso, depois se descobre que era mentira, mas muito para justificar as suas traições, assim, né? Ou seja, ela, não, porque eu fui lá numa tribo primitiva e tudo mais, e lá eles não transavam, assim, eles transavam com todo mundo, não tinha casamento, não tinha religião, não tinha nada, e aí quando não, eles viviam muito bem, né? E era tudo mentira, eles não viviam bem, né? Na verdade, assim, eles tinham religião, né? E aí quando vem se eu não me engano, o cristianismo, né? Lá, eles vivem de modo ainda mais assim, então tem que casar, né? Por exemplo, uma tribo primitiva, né? Tinha lá seu modo de enxergar as coisas. Mas, por exemplo, uma mulher que já tinha transado era extremamente mal vista, né? Então não era nada do que ela estava falando, tá? Então, o que acontece? Vejam, olhando então para nosso mundo, o que eles estão fazendo? Eles estão destruindo tudo que é elevado e depois eles não acreditam, não entendem, né? Quando, sei lá, o cara fala que é de esquerda e fala que ele é antirracista, antifascista e bababá, né? E que o cara é muito bonzinho, e daqui a pouco ele tá lá, trai a mulher, ele vai lá sacana no trabalho, ele é egoísta, ele pega roubando alguma coisa.
Ou seja, o que acontece? O cara fica sem nenhum recurso para estar numa posição mais elevada. Ou seja, ele está cada vez mais... as pessoas estão cada vez mais se desumanizando e acreditando que é lá que nós vamos encontrar a dignidade humana. É uma contradição absurda. Ou seja, assim, é uma objetificação. Você vê, eu estava vendo, estavam comentando uma notícia, agora infelizmente não me lembro o nome dessa mulher, mas é uma jornalista e tal, mais velha e tudo mais, que parece que estava andando seminua no carnaval, e ela fez uma notícia, eu não sei se é um edital, mas um artigo, onde ela lutava, assim, olha a bizarrice desse povo, cara. Eu queria muito lembrar o nome. Olha a bizarrice desse povo. Que ela estava andando seminua pelo direito de poder andar com o bundão pra fora, alguma coisa assim, contra a objetificação das mulheres. Porra, a pessoa, cara, é inacreditável. Esse é o ponto. As pessoas, elas acham assim, eu posso andar pelada, fazendo o que eu quiser, como eu quiser. A culpa é tua se você ainda é machista e me objetifica. Ou seja, ela age arrancando a sua dignidade humana, beleza? Jogando para o mundo, né, o que é mais íntimo dela. E caso você não veja deste modo, caso você, sei lá, eu não sei nem como que seria possível isso, mas caso você de algum modo ainda resista ou fala, nossa, que absurdo, você é que está sendo preconceituoso e objetificando-a, né? Então, assim, vejam, a gente vive tempos malucos. Se você bota uma pessoa com um básico de consciência que começa a confrontá-los, não é falando, não, você tá errado, tal, não, só, mas como assim? Você mete um como assim ali, eles não é possível que eles consigam argumentar. É que, se bem que assim, né? É aquela frase, né? Um idiota é capaz de levantar mais perguntas do que 1000 sábios seriam capazes de responder. Porque quando a pessoa não quer ver, ela não quer ver, entendeu? Mas assim, depois assistam até os outros estudos de caso. Tem um outro aí, uma atriz, a Thaís Araújo, que fala justamente de educação. E eu mostro para ver mais uma vez essa contradição. Mas concluindo, vejam. Então, este é o ponto. As pessoas, na verdade, elas não entendem nada. E quando elas vão tentar olhar para o cristianismo, elas veem apenas uma imposição. Elas não entendem, tá? Não entendem que, e aí, para nós que somos católicos, para quem é cristão, e até para você que de algum modo não seja, elas não entendem que há, vejam, uma união da religião para com as dimensões humanas. Ou seja, ao contrário do que Freud falava, o cristianismo, a religião, é um fator de elevação do ser humano. Você vai olhar para essas pessoas, você vai ver que uma pessoa religiosa ela é mais ordenada. Você olha para uma pessoa que muitas vezes acaba não tendo religião, não estou falando qualquer um, tá? Estou falando assim, você vai ver que essas pessoas são confusas pra caramba, vivem sofrendo. Eu lembro até quando, pra concluir, né? Eu lembro de uma série que eu tava vendo, e assim, era só putaria também, né? Essa série mais novas e tal, né? E aí resumindo, a menina nova foi lá, se apaixonou por um professor, a professor primeiro fingiu que tava resistindo e tudo mais, mas foi lá e pegou a menina, beleza? Até que um dia, e ela era aluna, ela era aluna da mulher do cara. Olha a confusão. Quando não, ela vai lá e fica com o cara, beleza. Fica com o cara tal, daqui a pouco ela vai querendo mais, tipo, eu não quero só uma noite, eu quero passar um fim de semana com você. O cara vai lá cedendo, não, então tá, aí ele dá presente pra ela. Aí uma vez tem uma festa lá na casa deles, a professora que é dela chama ela, e ela vai lá e transa com o marido dela na casa dela. Tem aquela coisa, né, muito, muito como eles querem, né, essa coisa libertária e tal. E aí, o que acontece? Um dia ela vai na casa dele, fica com ele, e a mulher dele chega. Quando ela chega, ela não se espanta. A menina se espanta, mas a mulher pega, olha, não faz nada, entra no banheiro que o marido dela tava tomando banho e falou, vai falar com ela. Aí ela sai, aí daqui a pouco, enfim, resumindo, a menina descobre que eles tinham um relacionamento aberto, que eles não ligavam pra isso, tá? Aí elas vão lá, dão uma discutida e tal, né? Até que ela vai embora. São loucos e tal, não acredito que vocês me enganaram. Tipo, a menina que traiu, né? Que enfim, era amante do cara, se sentiu traída, né? E sai. E aí, quando não, esta mulher que tava falando que tá tudo bem, porque eles vivem assim, ela olha pra câmera assim e cai uma lágrima pesada da cara dela, né? E eu achei isso simbólico, falei, nossa, vamos ver, né? Porque isso foi, enfim, né? Vamos ver a próxima temporada. Mas o que acontece? Eles mostraram ali justamente isso, cara. Você não escapa. Você pode falar, não, eu vou fazer o que eu quiser. Cara, você vai começar a ter uma vida totalmente desordenada.
Você vai daqui a pouco ver a sua intimidade sendo assaltada por qualquer pessoa, por qualquer novinha, por qualquer novinho. É uma loucura. Só que isso é o que está impregnando na nossa realidade. E é isso justamente que o cristianismo, por exemplo, tenta ajudar. Então, ó, não façam assim, vocês vão se dar mal. Resumindo é isso. Resumindo é isso. Só que as pessoas querem tentar. Bom, vejam, cada vez mais nova, né? As criancinhas vão tendo filho, né? Vejam, enfim, né? Eu já falei tantas vezes, tantas coisas, em tantos estudos de caso aqui, mas acho que assim, façam um diagnóstico do mundo de hoje. E percebam, ele é careta? Ele é conservador? Ou na verdade, hoje há uma certa, um reavivar das tradições e as pessoas, né, estão buscando viver a sua vida de modo mais ordenado. Basicamente é isso. Mas infelizmente ainda, digamos assim, em minoria, porque a maioria não tá nem aí, cara. Até quem muitas vezes se diz religioso católico não liga pra isso. Não, cada um faz o que quiser. Claro, cada um faz o que quiser, pô, você não vai obrigar alguém a fazer o que você acha, mas assim, você não entender por que aquilo está errado, é grave, certo? Então vejam, concluindo, né? Primeiro, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem as notificações e assistam os estudos de caso depois, né? Mas mais importante, porque os estudos de caso vão ficar, mas a aula não. Então, cliquem nessa aula, cliquem aqui no link, assistam a aula que eu liberei, para que vocês tenham uma noção mais aprofundada ainda do que eu expliquei aqui, e do grande caos que nós estamos vivendo. Vocês vão entender filosoficamente mais do que com o estudo de caso em si, né? Uma aula só, tá? E vejo vocês também na comunidade com a promoção de lançamento surreal para que vocês de fato entendam. E claro, evoluam nisso. Ou seja, evoluam de fato, né? Saibam exatamente do que vocês estão falando quando vocês estão olhando para o mundo. Vocês aprendam a viver melhor. Enfim, eu explico tudo lá, né? Para eu não me estender demais, já passou um pouco do tempo que eu gosto de fazer. Então, assistam a aula lá e me deixe saber nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso. Beleza? Grande abraço e até a aula que vai ficar só disponível na comunidade a partir de sexta. Beleza? Grande abraço e até mais.